Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata da disciplina de Matemática e nesta aula nós vamos falar sobre os valores de seno e cosseno, valores notáveis dessas relações trigonométricas. Vamos começar aqui pensando um pouquinho, será que você lembra quais são as relações trigonométricas? E quais são os valores notáveis, né? Por que esses nomes? A que ângulos eles se referem? Vamos ver isso ainda no decorrer desta aula. Então, vamos lembrar um pouquinho do termo trigonometria. A palavra trigonometria vem do grego trígono, triângulo, e metria, que é medida. Então, medidas de um triângulo, tá? Então, ele é um ramo da matemática que surgiu há mais de 2000 anos e foi lidar aí com as medidas dos lados, relacionadas aos lados e aos ângulos de um triângulo. Então, a trigonometria aí, ela foi impulsionada pelo estudo da astronomia, porque lá do astrônomo grego, né, o Hiparco, muito tempo, tá, gente? Isso aí, ó, 1800 e Guaraná de rolha antes de Cristo. Quem empregou aí pela primeira vez essa relação entre lados e ângulos de um triângulo foi um astrônomo, né? E ele relacionava aí os ângulos, as sombras do Sol causadas na Terra. Então, aí ele usava o ângulo projetando a sombra sobre a Terra. E por falar em sombra, nós temos um exemplo um pouquinho mais recente, em que nós usamos em vários livros didáticos, que é o estudo da sombra aí para calcular as medidas de alturas que nós não vamos conseguir lá com a régua medir, por exemplo, uma montanha, um prédio muito alto, ou como em muitos livros, como eu disse para vocês, aparece com o cálculo da altura das pirâmides, tá? Então aqui a aplicação da trigonometria, ela é usada em várias áreas, né? Então tem na matemática, tem na eletricidade, na mecânica, na acústica, que é a música, então para quem gosta de música vai usar, né, a topologia e várias engenharias. Aqui está só a civil, mas várias engenharias que fazem uso da trigonometria, que relaciona então o quê? As medidas dos lados com os ângulos de um triângulo retângulo. Tá bom? Então, falando nisso, tá aqui o nosso triângulo retângulo, né? Relembrando que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, tem dois catetos e uma hipotenusa. Então, o ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus e é oposto à hipotenusa, recebe esse nome porque é o maior ângulo, é o maior ângulo do triângulo, então com certeza é o lado oposto, é o seu maior lado do triângulo. Os catetos são os lados menores desse triângulo. Gente, esses nomes são usados somente para triângulo retângulo, tá? Não vai usar para qualquer triângulo que não tá certo, não. Então, para qualquer ângulo agudo neste triângulo, o que são os ângulos agudos? Aqui neste triângulo da figura que eu coloquei para vocês, será ou o ângulo de vértice B ou o ângulo de vértice C, porque o ângulo de vértice A é o ângulo reto. Então, os ângulos ali de vértice B e C são ângulos agudos. Então, vale para qualquer ângulo agudo somente, não para o ângulo reto, tá? Então, o seno vai ser dado pela divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno vai ser dada pela divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente desse ângulo vai ser dada pela divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso que eu estou falando são as medidas dos catetos, tá? Então, nós vamos aqui olhar um exemplo prático, para ver se você já parou para pensar nisso também, porque é uma aplicação das relações trigonométricas e é algo que a gente consegue ver. A gente não mede, mas a gente vê. Você sabia lá que se um avião for decolar, nós temos que ele forma um determinado ângulo com o solo, né? Quando o avião decola, ele forma um ângulo com o solo, que é a pista horizontal. Então, após percorrer 2.000 metros, ele vai estar a uma determinada altura. 2.000 metros são 2 quilômetros. Se houver prédios muito altos ali, o que acontece próximo do aeroporto? O avião pode se chocar com um desses prédios que sejam muito altos próximo do aeroporto. Então, haverá a possibilidade aí de colisão, certo? Isso pode acontecer se houver algum prédio mais alto, né, de altura próximo do
aeroporto, mesmo depois do avião ter percorrido, aqui o exemplo está em 2 quilômetros, mas pode ser qualquer distância, né? Então, para resolver essa questão, a gente tem que analisar aí o ângulo que o avião forma com a pista, que é a horizontal, né? Então o avião vai decolar e vai estar a uma certa altura. Essa altura, ela é perpendicular ao solo. Perpendicular quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Então aí nós temos a aplicação da trigonometria para poder calcular, né, qual que é a distância que o avião tem que percorrer para estar longe desses prédios, para que ele não choque com nenhum desses prédios. Então esse sim é um dos estudos da trigonometria. Então, para que vocês possam praticar essa visão, eu trouxe aqui uma atividade que usa de exemplo justamente o avião. Então, nós temos um avião que levanta voo sob um ângulo constante de 30 graus. O que quer dizer constante? Que o avião vai levantar voo e não vai fazer esse movimento de mudar o ângulo com relação ao solo, tá? Ele vai seguir reto. Então, ele vai manter o ângulo constante de 30 graus. Após percorrer 1000 metros, na linha reta, qual será a altura que ele vai atingir com relação ao solo, tá? Então, em que altura que esse avião estará depois de percorrer 1000 metros, quando ele forma um ângulo de 30 graus com o solo? Bora lá calcular, aplicar essas relações que eu acabei de passar para vocês.
Vamos lá então, turma? Aqui nós temos a figura e vamos transportar aí os conhecimentos da geometria, da trigonometria aqui para esse triângulo. Então nós sabemos que o quanto ele percorreu é a hipotenusa do triângulo retângulo e a altura seria o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então o que eu tenho? A relação entre cateto oposto e hipotenusa. Nós vamos aplicar o seno de 30 graus. Então seno de 30 graus é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 30 graus é meio, isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante aqui a tabelinha de valores notáveis, mas é meio. A altura é o que eu quero descobrir, que é o cateto oposto, e os 1000 metros. Quer dizer, então, que o 1000 está dividindo, vou passar multiplicando. A altura desse avião, depois de percorrer 1000 metros, é de 500 metros com relação ao solo. Então, essa é uma aplicação, né, para os estudos aí de construção próximas, construções que possam ser feitas próximas de regiões de aeroporto, assim como também a construção do aeroporto, tá? Então, aqui a gente vem a pensar qual que seria o comprimento mínimo aí de uma pista de avião para que o avião consiga decolar, fazer esse ângulo. Então, o aeroporto de Congonhas, ele fica bem na cidade de São Paulo mesmo, do lado é bem povoado, tem bastante prédio, muitos comércios ali, uma avenida importantíssima, bem do lado, né? Então, qual que seria aí o ângulo mínimo que os aviões teriam que utilizar para levantar voo para que garantisse que nenhum acidente ocorresse? Então, a gente tem que ter aí o tamanho da pista para que o avião consiga fazer esse ângulo mínimo, para que ele não se choque, como por exemplo no caso de São Paulo, em que o avião está localizado no meio da cidade. Então, aqui vocês podem ir comentando entre vocês, comentem com o seu professor durante a aula, como que você acha que é feito esse cálculo, né? Nós temos sim, né, que lá, de acordo com a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, o comprimento mínimo de uma pista é de 180 metros. Então, 180 metros, gente, assim, mínimo, a gente imagina, é uma quadra, porque a quadra tem, em média, 200 metros, a quadra de rua que a gente anda. Então, para vocês terem uma ideia do quanto seria os 180 metros. Então, as edificações próximas do aeroporto aí de Congonhas têm em torno de 45 metros de altura, as mais próximas, né? Então, o que acontece? O avião tem que formar um ângulo de 30 graus para que ele não se choque com nenhum desses prédios que estão nas proximidades. Esse é um exemplo do que acontece da aplicação dessa relação trigonométrica lá no aeroporto de Congonhas, ok? Então aqui nós temos também a aplicação de alguns ângulos que são ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são aqueles mais usados, como por exemplo, em estacionamentos vocês já devem ter visto placas até nas ruas que diz estacionamento a 45 graus. Então, aqui é uma aplicação de um ângulo notável. Então, 30, 45, 60, eles são chamados notáveis porque eles aparecem mais no nosso dia a dia. Um exemplo, então, o estacionamento de 45 graus. Nós acabamos de ver o exemplo do avião, é claro que a gente não sabia disso, dos 30 graus, mas agora vocês estão sabendo. Mas a inclinação de escada de degrau, muitas, aliás, a maioria é construída com um ângulo de 30 graus. E aí, nós temos a tabelinha de valores notáveis que eu tinha prometido para vocês, com os valores de seno e cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, nós completamos essa tabelinha, seno, cosseno em cada linha, com 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 e a raiz em quem não é 1. A gente já fala mais ou menos cantadinho, porque já faz relembrar aí como que a gente acha esses valores para substituir nos exercícios como, por exemplo, aquele do avião. Então, continuando, eu vou deixar aqui mais uma atividade para vocês, né? Nós temos uma rampa. Aliás, tem algumas rampas de mercado também, não é só escada rolante, tá, pessoal? Que usam desse ângulo de 30 graus. Então, aqui nós temos uma rampa e essa rampa tem 36 metros de comprimento, forma o ângulo de 30 graus com o solo. Qual é a distância entre o início da rampa e o seu final na direção horizontal? Então, a pergunta aqui é quanto que é essa distância D para vocês, não está perguntando qual que é a altura. Então, bora calcular, agora nós vamos aplicar outra relação e a gente volta daqui a pouquinho para verificar.
Vamos lá então, pessoal, para a resolução aqui dessa questão. Veja, a nossa dúvida aqui é a distância. Essa distância com relação ao ângulo de 30 graus é o cateto adjacente. Quando a gente vai relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa, que é o que é dado no exercício, nós aplicamos a relação de cosseno. Então, cosseno é o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aqui, gente, o cosseno de 30 eu tiro da tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês. Raiz de 3 sobre 2. Então, 36 está dividindo, eu passei para cá multiplicando, né? Então, vai ficar 36 raiz de 3 dividido por 2. Então, a distância vai ser aproximadamente 31,1 metros. Sempre gosto de lembrar para vocês que é aproximadamente, né? Quando a gente usa raiz de 3 é um número irracional, então é uma dízima não periódica e infinita. Por isso que a gente usa esse símbolo de aproximado. Então, nós fizemos um exercício de aplicação do seno, quando você calcula o cateto oposto. Fizemos um exercício de cálculo utilizando a relação de cosseno, quando a gente calcula o cateto adjacente e chamando a atenção de vocês para a tabelinha de valores notáveis, que foi exatamente, né, aqui para poder resolver e responder essa prática 2. Então, essa distância vai ser aproximadamente, aqui está escrito por extenso, né? Aquele símbolo de 31,1 metros. Então, nesta aula nós vimos aqui o quê? Que alguns ângulos têm valores notáveis, são os ângulos de 30, 45 e 60, e aplicamos a esses ângulos as relações de seno, cosseno, para que vocês apliquem em exercícios. Espero que continuem estudando, nós nos vemos na próxima aula.